boas-vindas a todos os participantes neste painel. Este é o quarto painel dos diálogos intergeracionais, organizado numa parceria entre a Escola Central do Partido Frelimo e a Fundação Frederic Ebert. Os diálogos intergeracionais, eles são um pretexto para que 3 gerações se encontrem periodicamente, uma vez por mês. Apenas não realizamos desde que começamos no mês de setembro, dada a intensa agenda social que havia no mês de setembro, mas uma vez por mês encontramos-nos na última sexta-feira do mês para conversarmos entre 3 gerações: a geração 25 de setembro, a geração 8 de março e a geração da atualidade. São 3 gerações de jovens que fazem a história de Moçambique. E é por isso que se encontram e buscam do seu percurso histórico aquilo que seria, que podemos chamar de herança, a herança histórica do desenvolvimento político de Moçambique para a liderança democrática. O objetivo último destas conversas é encontrar da história, do percurso histórico do desenvolvimento político do nosso país, lições para melhorarmos, lições para vincarmos aquilo que é uma liderança democrática com características moçambicanas. Quais são essas características moçambicanas? É nesta conversa informal entre 3 gerações de jovens que encontraremos essas respostas. Este é o quarto painel. Este painel é dedicado a uma temática específica, que é a participação da mulher no desenvolvimento político, econômico, social e cultural de Moçambique, e lições para a liderança democrática. Estarão no painel de hoje 2 mulheres. Não teremos no painel de hoje nenhuma vovó. Nestas conversas, nós consideramos que, porque são conversas informais, conversas quase que em família, então temos tido conversa entre os vovós, os tios e os jovens de hoje. Hoje não teremos nenhum vovô, mas temos uma mulher historiadora, a tia Benigna Zimba. Pode acenar para sabermos quem é a tia Benigna Zimba? Tia Benigna, a São Tatá, é ela. A tia Benigna Zimba, embora ela não seja vovó, ela teve uma oportunidade ímpar de interagir com várias vovós. Ela interagiu com várias vovós e escreveu um livro que se chama A Mulher Moçambicana na Luta de Libertação Nacional, Memórias do Destacamento Feminino. Este livro, ela está a mostrar o livro ali. Este livro existe, está disponível, ele foi publicado em 2012. Então, é por isso que ela há de estar aqui conosco hoje, para trazer a voz das vovós, as vovós que ela ouviu. Tudo que ela vai partilhar conosco é baseado nas histórias que ela ouviu das nossas vovós do 1º Batalhão do Destacamento Feminino. A doutora Benigna Zimba, ou neste painel, a tia Benigna Zimba, a tia Benigna Zimba é doutorada em História, História de África, pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. E é professora associada na Faculdade de Letras e Ciências Sociais da Universidade Eduardo Mondlane. Também é editora, é administradora da editora Canissa. Já falei do livro que ela escreveu, mas além deste livro que ela escreveu sobre as vovós do destacamento feminino, ela escreveu outro livro sobre a mamã Maria da Luz Guebuza, que publicou em 2014. Ela tem experiência de liderança, é por isso também que está aqui, além de ser historiadora.
Tem experiência de liderança como vice-reitora interina da Universidade Pan-Africana. Ela foi membro fundadora desta Universidade Pan-Africana, que é uma universidade que foi criada pela União Africana em Addis Abeba. E também é membro de vários fóruns acadêmicos e ela está aqui para partilhar conosco, então, a voz das vovós do 1º Batalhão do Destacamento Feminino. Está no nosso painel também uma mulher cujo nome é incontornável na história de Moçambique, a Mamã Luísa Diogo. Mamã Luísa Diogo, pode acenar para quem esteja confuso, como cada dia fica mais bonita, podem não reconhecê-la aqui na tela. Obrigada, mãe. A Mamã Luísa Diogo é uma mulher de fibra. Não podemos falar de mulher moçambicana sem tomá-la como referência. Afinal, ela é referência não apenas em Moçambique. Já foi considerada a mulher mais influente, uma das 100 mulheres mais influentes do mundo. Então, é um orgulho para nós, mamãe, estarmos aqui consigo. Ela foi primeira-ministra do nosso país entre os anos de 2004 e 2010. Ela, além da experiência de liderança como primeira-ministra, ela já vinha com uma grande carreira de liderança e técnica e profissional ao nível do nosso Ministério de Plano e Finanças, onde ela foi ministra, onde ela liderou vários processos, vários grupos de trabalho. Ela subiu escadas de grau por degrau, até chegar ao nível de primeira-ministra, até chegar ao nível em que ela está hoje na sociedade moçambicana e no mundo. Embora ela seja, podemos considerá-la reformada no Estado, ela não fica parada. Ela participa em vários fóruns sociais, ela continua a participar também em vários fóruns econômicos e ela é hoje presidente do Conselho de Administração do Absa Bank, é também presidente do Conselho de Administração da Global Alliance e também é presidente do Conselho de Administração do Parque Industrial de Peru-Luanda. Como se vê, é uma mulher ativa, é uma mulher cuja competência de liderança nós vamos aproveitar muito aqui. Ela vai nos ensinar alguns segredos do sucesso da mulher na liderança. O nosso jovem que vai conversar com as duas grandes mulheres do nosso painel chama-se Rogério Júnior. O Rogério é ativista, é jovem, está também nesta carreira de liderança, está também nesta busca de sucesso da liderança democrática moçambicana. Ele é ativista juvenil, é empreendedor social, é formado em jornalismo e é cofundador de várias iniciativas juvenis, com destaque para a Youth Reference Hub e o grupo Azombwe. Ele também vai partilhar um pouco conosco a sua experiência de jovem líder, mas o seu papel, sobretudo neste painel, é conduzir a conversa com a mamã Luísa Diogo e com a tia Benigna Zimba. Estas foram as notas introdutórias deste painel. Eu costumo dizer que a Escola Central do Partido Frelimo é uma escola que tem dono. Nós convidamos o representante do dono da escola, que é o Partido Frelimo, para estar conosco, mas por razões de sobreposição de agenda, ainda não chegou. A qualquer momento vai se juntar a nós e nós vamos lhe passar a palavra para uma saudação especial a este painel, porque ele vai ter às 15 horas outra agenda. Então, convido a tia Benigna Zimba para iniciarmos a nossa conversa de hoje. Muito obrigada pela atenção. Já estamos
já melhoramos as condições e obrigado aos jovens que nos ajudaram a melhorar as condições. Eu ia dizendo que, como foi indicado na apresentação, eu vou falar com base na experiência que eu tive no convívio com legendas vivas. Legendas são aquelas que estão conosco há muito tempo, que são tão grandes. Todos nós conhecemos uma árvore que tem muito em Cabo Delgado, chamada embondeiro, é grande. Então, esta árvore embondeiro assemelha-se àquelas que nós chamamos embondeiros, legendas da história de Moçambique, em particular da luta de libertação nacional. Eu peço um minuto da vossa atenção para eu explicar como é que eu chego a este convívio com muitas das nossas mães que aqui estão reportadas neste livro. É um grupo de 25, sendo que algumas delas estão mesmo aqui indicadas na capa do livro. Não têm fardamento, não estão fardadas com fardamento militar, mas foi exatamente assim que elas trouxeram o seu grande contributo para a luta de libertação nacional. Em 1974, eu devia ter cerca de 13, 14 anos, quando entrou a Frelimo, na Zambésia, onde eu vivia na altura. Num dia desses, a voltar da escola, eu vi uma mulher vestida de fardamento militar e com uma arma. Uma mulher com uma vantagem muito grande para trás, aquilo que a gente diz, padaria muito grande, e ela não sorria muito, ela tinha uma arma. Eu voltava da escola, olhei para minha colega e corremos até chegar em casa. Cada uma entrou na sua casa. Cheguei a casa, eu disse à minha mãe, eu vi uma mulher com uma arma. E a minha mãe não me explicou. Passado um tempo, eu soube que essa mulher se chamava Paulina Mateus. Paulina Mateus Mukunda. Muito rapidamente comecei a fazer parte dos grupos que ela própria dinamizava. Eu era criança. Estes grupos que ela dinamizava eram grupos corais e fomos dançando, fomos cantando, fomos aprendendo músicas e conteúdos que ela própria ensinava. Um deles que às vezes até me caem lágrimas quando eu me lembro que foi ela mesmo que ensinou, que hoje está em disco. E quando ela ensinava, achava que nós do grupo sempre desafinávamos. Só estamos a desafinar, mas por que estamos a desafinar? E ela explicou de onde veio esta canção, que foi escrita à margem do rio Rovuma, lá no norte de Moçambique, e que, inspirada nas gotas de água ao caírem, portanto, ali no rio. A partir daí, nós, quando entendemos bem aquele conteúdo, nós não desafinamos mais. Por que que começo assim esta tentativa da nossa conversa? Era para tentar dizer que uma das maiores lições que nós podemos ter deste grupo das nossas mães, avós, algumas bisavós, infelizmente a maior parte delas já falecidas, do grupo destas 25 fundadoras, uma das maiores lições, se não a maior, é o valor do conhecimento,
é o valor do saber, é o valor do saber fazer numa determinada altura. As nossas mães, em 1967, tanto nos anos 60, na altura quando elas fundaram o destacamento feminino, elas eram pequenas, da idade que eu tinha quando eu conheci a primeira combatente, Paulina Mateus Nkunda. Elas tiveram que tomar uma decisão. Qual foi esta decisão? Foi de deixarem muito daquilo que elas gostariam de fazer, não ir à escola, não seguir qualquer que fosse o sonho de cada uma delas, mas tiveram que pegarem armas e lutaram lado a lado com os homens. É isto que nós tentamos demonstrar aqui. Umas foram chefe de pelotão, chefe de companhia, chefe de secção, soldado, professoras, exerceram muitas tarefas na altura. Hoje, o que é que fica disto que elas fizeram? Infelizmente, muitas já não estão, a contar e a começar pela própria Paulina Mateus, que foi quem me incumbiu, juntamente com a Frelimo e a OMM, para que eu escrevesse este livro com a ajuda de outras camaradas. É esta lição, o que é que eu posso fazer, em que momento, neste momento que nós estamos a viver. A nossa tarefa não é pegar arma mesmo, aquela arma que mata, aquela arma que defende, aquela arma que dispara tiro. Não é ser adjunta da peça, não é ser chefe de companhia ou chefe de pelotão, mas é saber fazer bem onde você está. Se você é servente, se você é cozinheiro, se você é professor, se você está em casa só, entre aspas, para poder trazer o pão e colocar os filhos na escola, é isto que você deve fazer bem como mulher. Como mulher, tem sempre um pouco mais de responsabilidade em relação ao homem. É esta uma grande lição das nossas mães. Eu vou dar um exemplo. Este é o exemplo de sacrifício. Uma das nossas mães contou que, quando estavam nas marchas, passavam fome. Aquilo que a gente ouve parece uma cantiga que não é nada, quando diziam que nós passamos fome, sol, chuva, debaixo da chuva, debaixo do sol, em qualquer condição, nós caminhávamos. Isto é verdade. Então eu perguntava às mães, quem são estas mães? São muitas, que tive a oportunidade de estar com elas, para além de Paulina Mateus, Mônica Estupila, falecida, Filomena Nachaki, que era foi a primeira comandante mulher também falecida, faleceu uns 2 meses antes do destacamento feminino completar 50 anos. E muitas outras, não vou estar a referir aqui o nome. E eu perguntei, então, mas dá lá exemplo, diga lá exatamente isto de que nós passamos fome, quando nós queremos explicar isto aos jovens, mais jovens do que eu, do que outros, não percebem isto. Então ela disse, olha, eu vou dar um exemplo. Passávamos tanta fome que uma das vezes encontramos milho, maçaroca, e cada uma de nós teve direito a 1 grão. E eu ouvi, ela explicou, etc. Depois eu disse, mas mãe, isto foi em Manica. Mãe, mas está-me a dizer que a mamã comeu 1 grão. A mamã sabe maçaroca o que é? É uma maçaroca ou é 1 grão?
E, olha, desculpem dizer, eu quase levei 2 bofetadas na cara. Apanhei muito nestas lições, porque ela disse, mas você acha que eu não sei o que é a diferença entre um grão de milho e uma maçaroca? Você quer me ensinar a mim essa diferença? Eu comi 1 grão de milho. Eu disse, então, mas a maçaroca ficava com quem que se encontraram 2, que a maçaroca era brochete. Estamos hoje a falar a rir, porque nós temos a nossa barriga minimamente cheia, temos água, temos comida, temos pão. Mas o sacrifício, ele hoje ainda é necessário fazer. Pior do que isto do grão de milho, a verdadeira fome que se passou, falta de água. Uma e outra, em algum momento, numa marcha em Cabo Delgado, que era dos locais onde mais houve convívio entre elas próprias, as fundadoras do destacamento feminino. Chegou um tal momento, não tinham nada, não sabiam como fazer e acabaram, portanto, por... não tinham nada. Desculpem estar a dizer isto, estar a contar isto, mas são estas lições de sofrimento. Por que é que nós temos que saber aceitar o sofrimento? Por que é que nós temos que sofrer para conseguir construir o nosso Moçambique? Tanta era a falta de água, já estavam tão secas, acabou tirando a sua própria urina e dividiu, bebeu ela e deu outra metade para a sua comandante, para a sua companheira. E assim continuaram. Hoje, em muitos locais ainda passamos fome. O mais importante não é só saber que há sítios em Moçambique onde se passa fome, as pessoas não têm nem água para beber. É nós sabermos, cada uma das mulheres, cada um do moçambicano, homem, mulher, mulher e homem, como é que ele pode contribuir para poder cortar esta fome, eliminar esta fome, todos termos pão. Estamos aqui todas bonitas, tentamos vestir, etc., para poder vir falar, mas há outros que nem nos ouvem porque não têm condição de ouvir. Iria finalizar, sem querer alongar-me muito, nós poderemos ter a oportunidade de conversar. Nós, Frelimo, OMM, estamos perto do Congresso, da realização do Congresso, se for possível se realizar. Muitas das vezes, entre nós, as mulheres, é difícil alguém conseguir obter, chegar àquele lugar que desejaria, porque a outra mulher não lhe ajuda. A outra mulher, basta saber que esta mulher pode ser eleita responsável, pode subir na sua categoria, então não lhe ajuda. A lição das nossas mães, principalmente destes grupos fundadores, quando dizemos fundadores, não é preciso ser só aquelas 25, depois das 25 vieram outras, vieram 45, vieram 55, vieram 70 e tal companhias, não é? O nosso presidente, é só um parênteses, muitos não sabemos, mas o nosso atual presidente, Filipe Nyusi, foi também formado por uma combatente mulher, Manuela Dai, que é, bom, é Manuela Dai. Foi formado por ela, não é? Ia dizer o seguinte, uma das grandes lições aqui destes grupos é saber formar a mulher que nos vai representar, ajudar a formar. Eu, Benigna, eu, Maria, eu, Ana, não vou ser eleita muito bem, mas eu tenho que ajudar aquela Ana Maria a ser eleita. Foi isto que aconteceu com Josina.
Josina não é Josina sozinha. Josina é um conjunto de pessoas. Tinha Marina Paxinoapa, tinha, portanto, Teresa Wamuli, tinha várias à volta dela. Ela veio do sul. Ela veio de longe, nem conhecia bem os caminhos das matas, mas integrou-se bem no conjunto, respeitou bem, para que ela pudesse, portanto, ser aquilo que é. Muito obrigada por ter esta oportunidade de poder expressar publicamente a minha grande honra por ter convivido com muitas destas nossas mães. Quem me levou para lá foi a primeira combatente que eu vi em 1974. Paulina Mateus depois foi criando grupos e ajudaram a fazer de mim aquilo que hoje sou. Muito obrigada a todos pela vossa atenção. Esperamos poder ter uma conversa muito amigável. Muito obrigada. Tia Benigna, muito obrigada. Conforme nós anunciamos no início, que a qualquer momento iríamos interromper para darmos voz ao secretário do Comitê Central para a área de formação de quadros de assuntos parlamentares, governação descentralizada e autárquicos, que estava a caminho, mas que por razões de sobreposição de agenda não pôde chegar em tempo útil. Então, nós vamos dar-lhe a palavra neste momento para saudar os participantes, uma vez que tem outro compromisso. Normalmente ele intervém no final para agradecer a participação, mas hoje vai intervir neste momento devido à sobreposição de programas. Muito obrigada. Por favor. Muito obrigado, camarada Ana, tia Ana. Quero começar por saudar todos os que estão a participar nesta conversa com mulheres distintas da nossa sociedade. É uma sorte ter essa oportunidade de ouvir pessoas como a tia Benigna Zimba. Eu não sei se ela se lembra, é minha professora. Portanto, a tia Benigna foi minha professora na Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Eduardo Mondlane. É verdade que ela dava a história no andar lá de cima, mas eu estava a fazer linguística, mas resolver meus problemas de jovens estudantes. Então, é uma grande honra, é uma grande alegria. É, de facto, uma pessoa de muito conhecimento, é uma pessoa que ama muito este nosso país e que tem, durante a sua vida, dedicado a transmitir esse amor à pátria aos mais jovens. E hoje, os que estão a participar desta conversa têm essa oportunidade. De facto, eu queria saudar a ela e dizer que há muita gente que reconhece a sua contribuição de uma forma direta, indireta, mas reconhecemos muito aquilo que tem levado para muito longe a capacidade das mulheres moçambicanas. Não temos muitas mulheres que vão estudar, ter graus de doutoramento altos nos Estados Unidos. Isso é para nos orgulhar. Então, parabéns à tia Benigna. Sei que também vamos ter uma outra figura importante, a mamã Luísa Dias Diogo, uma pessoa que também é sobejamente conhecida, uma figura incontornável no nosso país, já assumiu vários cargos, incluindo o cargo de primeira-ministra, gerir, digamos, o país durante
muitos anos, foi ministra da Economia, do Plano e Finanças. Portanto, são pessoas, são figuras que conversar com elas constitui, de facto, uma grande honra. Temos o jovem, o Rogério Júnior, que é um empreendedor, um ativista social, e vai partilhar também a história dele, do jornalismo e da vida como jovem, como é que os jovens, de facto, devem se empenhar neste processo de construirmos a nossa nação. E eu, talvez, para além de saudar, havia de aproveitar as palavras da professora Benigna Zimba, quando ela estava a falar do destacamento feminino. Eu acabei de voltar de uma visita no Niassa, a semana passada e esta. Visitamos alguns distritos do Niassa com o camarada secretário-geral do partido, camarada Roxil, e o objetivo era ver em que situação se encontram as antigas bases da Frelimo, as bases que serviram de pontos de abrigo dos guerrilheiros pela luta de libertação nacional. E foi muito impressionante ver que, embora sejam bases já que estiveram ativas durante a luta de libertação nacional nos anos 60 e princípios dos anos 70, ainda continuam as marcas. E uma das marcas importantes que a gente encontrou é, de facto, a marca da presença da mulher moçambicana, o destacamento feminino. E em todas as bases, a parte do destacamento feminino continua como a componente importante do processo de luta de libertação nacional. Há lá marcas, e eu penso que isto que a professora Tia Benigna estava a falar pode ser confirmado mesmo hoje. Portanto, não é uma invenção, que a mulher teve um grande papel no processo de luta de libertação nacional, e nós, como jovens, devemos continuar a valorizar esse engajamento no passado, no presente e sem dúvidas, no futuro. Mas, como eu disse, vim aqui só para saudar e para encorajar para que continuemos com estes diálogos que nos ajudam a manter viva a memória do nosso processo de libertação e da construção da nossa nação. Então, quero mais uma vez desejar a todos um bom diálogo e penso que há de haver daqui a 15 dias também, com outros temas. E parabéns, Titia, minha senhora professora. Obrigado. Muito obrigada, tio Francisco Mocanhé, por estas palavras encorajadoras, para que continuemos com os nossos diálogos. Júnior, por favor, pode continuar, pode prosseguir com a nossa conversa. Obrigada. Muito obrigado, Excelências, por esta oportunidade que me é dada, e também agradecer por esta viagem a vários momentos históricos do nosso país, que nós, como jovens, não tivemos a oportunidade de vivenciar, mas através desta narrativa da tia Benigna Zimba, tivemos, portanto, a oportunidade de viajar e conhecer uma parte da história deste país, sobretudo o contributo da mulher moçambicana para a luta de libertação nacional. E vamos, neste momento, obviamente, ouvir a história de uma outra grande mulher, que não vou aqui repetir o seu perfil, já foi dito e muito bem dito pela titia Ana Nhampulo, assim que possa chamar. Refiro-me então da história da nossa tia aqui presente, Luísa Diogo. Por favor, nós queríamos saber de si um bocadinho da sua história no processo, portanto, de desenvolvimento econômico, político, cultural deste país. Que lições, que momentos interessantes da sua vida
gostaria de partilhar conosco, os jovens, para que nos possamos inspirar? O seu microfone não está aberto. Muito obrigado, Rogério. Eu primeiro queria agradecer à Escola de Partido por desenvolver estas conversas intergeracionais. Eu penso que são muito interessantes. E mais interessantes ainda, quando o tema é sobre a participação da mulher e traz o desafio de aparecer um jovem rapaz. Isso é bom, porque isso mostra que realmente a questão da emancipação é uma questão de parceria homem e mulher para continuarmos juntos a batalhar para o desenvolvimento do nosso país. Eu queria dizer à tia Benigna de que efetivamente recordar é viver, porque cada vez que eu ouço a história da luta de libertação e a história da participação das mulheres e a história daquelas 25 mulheres e as outras que seguiram, há sempre mais um elemento que nós aprendemos. Eu não me canso de ouvir, e deliciei-me quando ela estava a descrever aquilo que ela conseguiu sacar e registrar, porque temos que ser capazes de registrar, porque é uma história heroica da mulher, e as memórias vão se perdendo. Então, quando nós escrevemos, sempre conseguimos reter alguma coisa importante em relação a isso. A minha vida é uma vida normal, como foi a vida das mulheres da minha geração. É exatamente uma vida normal. Eu vi, por aquilo que descreveu a tia Benigna, é que nós somos da mesma geração. Talvez eu um bocadinho mais velha, mas somos da mesma geração. E tudo o que fizemos foi inspiradas naquelas mulheres de 25 de setembro. Em primeiro lugar, nós nascemos de famílias humildes, não há ninguém que pode dizer que nasceu já com possibilidades, com capacidades financeiras. Todos nós viemos de famílias humildes na nossa geração, como moçambicanas. E na base disso, tivemos que batalhar. Batalharam as nossas mães, batalharam os nossos pais, para nós podermos agarrar as oportunidades que a Frelimo foi dando ao longo do tempo do nosso crescimento. E fomos agarrando essas oportunidades, a Frelimo também foi nos empurrando e chegamos onde chegamos. Este caso das 25 mulheres terem tido coragem de fazer aquilo que as outras mulheres ainda não tinham feito, que é participar na luta armada, aconteceu ao longo de mesmo esta geração 8 de março. Foi acontecendo também. Aconteceu no Ministério das Finanças, onde eu fui trabalhar, no Ministério do Plano e Finanças, onde, no tempo colonial, as mulheres não podiam ser técnicas, não podiam fazer a carreira de técnicas de maneira alguma. Não era admitido, era ilegal uma mulher trabalhar nas finanças e fazer carreira técnica. Nós fizemos parte dos primeiros grupos que entramos nas finanças e criamos realmente uma revolução dentro do Ministério das Finanças, porque pela primeira vez não éramos só serventes, não éramos só secretárias, éramos também técnicas para fazer carreira. Eu cheguei ao ponto de ter um secretário, portanto, eu era uma mulher que já era diretora e tive um secretário. Então, de quando em vez eu me ria, dizia cá para mim, realmente o colono acho que ia saltar da pumba quando visse aquilo que nós estamos a fazer no Ministério das Finanças, porque eu acho que aquilo seria classificado como uma heresia, né? Por colocar uma mulher no lugar de chefia e de liderança e ter um homem no secretariado. Então, foi assim que nós nos desenvolvemos. Ao longo da conversa, havemos de ir dando as nossas contribuições, mas tivemos pontos de inspiração. O primeiro ponto de inspiração foi a visão que a mulher de 25 de setembro tinha. Nós pegamos essa visão e utilizámos-la para a nossa visão também do ponto de vista de desenvolvimento. O segundo aspecto que nós aproveitamos foi a coesão, a união, a solidariedade. Foram dados exemplos pela tia Benigna. Pequenos exemplos, mas que são profundos daquilo que era o sinal de solidariedade, o sinal de união e de coesão
entre as mulheres e entre os combatentes. Terceiro aspecto que também aproveitamos era a coragem. Coragem para avançar. E essa coragem não vinha de nós próprias, era insuflada pelas nossas camaradas. No meu caso concreto, grande parte das pessoas que me insuflavam essa coragem eram as mulheres da OMM, as mulheres de 25 de setembro, e as outras foram juntando ao longo do tempo. Por isso eu tenho uma ligação muito umbilical com a OMM, e não consigo mesmo. Quando a OMM me dá tarefa, eu tenho mesmo que cumprir, porque é uma ligação umbilical muito grande. Porque eu recordo-me quando fui nomeada primeira-ministra e ministra do Plano e Finanças, eu fui fugindo e tal, não queria assumir o compromisso, fui sendo consultado, fui fugindo. Depois apareceu a camarada Paulina Mateus e a camarada Marina Paixão. Olha, nós ouvimos dizer que você está a fugir. E eu disse, eu estou a fugir porque não, é uma tarefa muito pesada. Nós, as mulheres, não estamos agora a entrar na área das finanças, não posso assumir esse compromisso. A resposta que eu recebi, que é uma resposta de solidariedade, por um lado, de encorajamento, por outro lado, e de visão, foi: não és tu que vais para a primeira-ministra, somos nós que vamos para a primeira-ministra. Então, não te compete a ti dizer que nós não podemos ser primeira-ministra. Aquilo foi um checkmate. Isso traz o sinal de solidariedade, de coesão, de união, de visão em relação ao futuro e onde é que a mulher pode ir e o que é capaz de fazer. Também aprendemos e inspiramos na questão da dedicação, trabalho. Elas foram dedicadas, tiveram um espírito de sacrifício, não tinham horários, era viver só aquelas dificuldades, aqueles problemas, aqueles desafios. Não tinha um momento em que tinham desafio e um momento em que não tinham desafio. Era um desafio permanente. Não sou dizer acordar, porque elas estavam sempre acordadas. Portanto, faziam 24 sobre 24. Iam dormindo quando dava para cair e pôr a cabeça de lado. Então, eu penso que isso nos forjou muito a nós. Vocês, os jovens dizem, workaholic, quer dizer, a pessoa que tem um vício do trabalho. A minha filha diz muitas vezes, mãe, quando é que você vai parar? E eu digo, eu não consigo parar. Então, essa inspiração que tivemos delas, nós tornamos realidade isso. Nós fizemos isso também, nesta geração de 8 de março. A criatividade, fazer um omelete sem ovos. Nós, na transição de 1975 até ao ano 2009, 2010, eu posso dizer de que fizemos omeletes sem ovos. Eu estive no governo até essa altura, posso falar com conhecimento de causa. Mas nós não parávamos de fazer, porque o dinheiro não era suficiente. E batalhávamos, sabíamos o que queríamos, batíamos com a cabeça em todo lado. Eu lembro-me até quando eu decidi aprender árabe, porque eu reparei que, afinal, nos árabes, se conseguia dinheiro sem condicionalidades que eu enfrentava em outros sítios, que havia esse sinal. Então, eu disse que eu quero aprender árabe. Lá arranjei professor para árabe, era um jovem da sua idade, do Rogério. E esse jovem começou a dar aulas de arte. E tinha outro jovem que me dava aulas de francês. Então, tinha 2 professores, um de francês, porque eu aprendi mais foi inglês, um de francês e um de árabe, porque eu tinha que aprender essas 2 línguas. Uma, porque a África tem uma grande parte que fala francês. Então, precisava de fazer uma interseção com eles. E a Europa tem um país que é uma potência, que fala francês. E depois, por outro lado, árabe era a zona onde eu encontrava possibilidades. Então, só através do Banco Islâmico. Na altura, o Badeia e Fundo Kuwait, todos esses eram fontes boas. Então, avançamos com criatividade. E, finalmente, a ambição intelectual. As mulheres de 25 de setembro, elas enfrentaram isso para poderem avançar e fazer o trabalho. E nós também procuramos, ao mesmo tempo que nós trabalhávamos, estudávamos. Eu fiz o meu mestrado, já era diretora nacional do orçamento do Ministério do Plano e Finanças, e quando passei para vice-ministra, já estava a terminar. Estava a terminar o meu curso de mestrado em Economia e Finanças.
Então, essas foram as grandes inspirações que tivemos. A unidade, a coesão, a solidariedade, a força de vontade, a coragem, determinação, dedicação e espírito de sacrifício. E a integridade, a honestidade. Tudo isto entrou como nossa inspiração, porque elas eram isso mesmo. E nós aproveitamos e inspirarmos nelas. Eram tão criativas que até deixaram de usar o seu nome. Começaram a se chamar por nome de homens entre elas. Exatamente esta criatividade para poder inserir-se e avançar com mais facilidade no processo de participação na luta armada de libertação nacional. Obrigado. Muito obrigado, doutora tia Luísa Diogos, por essa inspiração, esta história inspiradora. Deixou passar aqui alguns elementos muito importantes que julgo serem de relevo para os nós jovens. Por exemplo, deixou aqui elementos como coesão, união, solidariedade, coragem, dedicação ao trabalho, motivação, conhecimento e ambição intelectual e integridade, que são valores que hoje sinto estarem um bocadinho a escassear quando olho para a minha camada. Então, é motivo de dizer que, portanto, a geração de onde vem a tia Diogo é uma geração que trabalhou de forma abnegada. Gostei muito da parte onde dizia de fazer omelete sem ovos. Entendo isto como sendo um contexto em que estiveram a governar o país ou a assumir posições de lideranças sem muitas referências. Eu gostaria que tanto a mamã Benigna Zimba, no seu trajeto de vida como estudadora, e esta relação que teve com o primeiro destacamento feminino, e mesmo o livro que escreveu narrando as histórias destas mulheres, é interessante trazer também aqui alguns desafios que enfrentou neste processo, mas também vamos ouvir da mamã Luísa Diogo, desse aspecto específico de terem que inventar o ovo, aliás, fazer o ovo, ou omelete sem o ovo, enquanto assumia posições de liderança neste país. Porque hoje, quando eu olho para o mundo, ele é tão aberto e é um pouco fácil de se pegar vários modelos e recriar os modelos. E no vosso tempo, não. Então, acho que esse é um ponto muito importante a partilhar para nós, os jovens. Como é que vocês passavam por cima disso? E mesmo a mamã Benigna Zimba, como é que no processo de inscrição ou de elaboração do livro que fez, que tipo de desafios teve que necessariamente enfrentar numa altura em que não haviam fontes, se calhar, numa altura em que não tinha nenhuma história escrita sobre estas mulheres? Como é que foi recriar as narrativas destas mulheres e transformá-las em livro? Quem que tu queres? Acho que uma das duas pode dar. Tu hoje estás a mandar em nós. Diga lá quem deve começar. Ok, eu acho que podíamos pegar a deixa da mamã Luísa Diogo e depois vamos para a tia Benigna Zimba. Muito obrigada, Rogério. Eu penso que aqui há duas coisas. Esta questão de passagem de valores. Eu penso que aqui há duas coisas. Esta coisa de passagem de valores, de experiência, depende de duas partes. Depende da parte que passa os valores, a experiência, a vivência, e depende da parte que quer levar com isso e continuar. Eu penso que, porque eu tenho refletido muito sobre isto, começo a dizer, mas será que é responsabilidade mesmo só dos jovens este assunto? Eu penso, então começo a refletir como é que foi feito no nosso caso. Que eu saiba, no nosso caso, os combatentes não deixavam nós irmos para o mato. Não deixavam. Não deixavam que nós virássemos para o mato. Quando íamos para o mato, nem chegávamos lá. Porque eles reagiam logo. E na Frelimo, esses debates eram debates acesos. E nós víamos, o caminho é aquele ali. Não vai dar para ir para outro caminho.
Não vai dar. Eu não estou a ver naquela altura, em processos eleitorais, haver alguém que compre consciências, que pague não sei o quê. Não podia acontecer. Os combatentes não nos deixavam fazer isso. Então, aqui há uma responsabilidade da nossa geração perante vós e da vossa geração perante nós. É verdade que nós não podemos fazer tudo, mas vocês também têm que fazer a vossa parte. Mas também não podem fazer tudo sozinhos. Há coisas que nós não devemos deixar fazer. E como é que não se deixa fazer? Não é faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Isso não funciona. Porque, primeiro, vocês são muito inteligentes, são exatamente filhos do povo moçambicano. E filhos do povo moçambicano são muito inteligentes. Então, não é possível enganar-vos. Dizer, olha, vai para a direita porque eu vou espreitar um bocadinho aqui à esquerda. Vocês dizem logo, você está a ir à esquerda, como você quer que eu vá à direita? Então, se você quer que eu vá à esquerda, vamos. Se você quer que eu vá à direita, vamos. Agora, isso de você piscar à esquerda e ir para a direita, não. Pisca à esquerda, vamos à esquerda. Pisca à direita, vamos à direita. Então, nós aí estamos a falhar como geração. Que nós não estamos a ser firmes o suficiente nos princípios que bebemos de 25 de setembro para podermos passar o testemunho. Podem dizer, as coisas mudaram. Mudaram aonde e como? As coisas não mudam no ar. As coisas não mudam no abstrato. Quem faz mudar as coisas somos nós, pessoas, indivíduos. Somos nós, os mais velhos, sois vós, os jovens, que fazem mudar. E é preciso do vosso lado também assumir que o tal futuro que nós dizemos que vocês pertencem ao futuro, o futuro é vosso, essa linguagem do futuro é vosso não é verdadeira. O vosso é o presente para construir um futuro. Porque não é possível vocês estarem a projetar-se no futuro sem fazerem o presente. Vocês têm que ser capazes de projetar o futuro fazendo o presente. Então, nós temos que dar espaço para vocês fazerem o presente. E quando vocês fazem o presente, estão a projetar o futuro. Porque se vocês ficam só para o futuro, então nem passagem de paz não vai haver, passagem de valores não vai haver, porque estão à espera que venha o futuro. E esse futuro vai chegar quando para vocês? O futuro é este mesmo para vós. Então, é necessário que aqui nós tenhamos um pacto social um pouco mais firme, em que cada uma das partes assuma as suas responsabilidades. E isso faz-se através, porque a sociedade não existe no abstrato. Ela faz-se através das suas organizações. Ela se faz através dos seus aglomerados. E ela se faz através das suas comunidades. Nas comunidades empresariais. Nas comunidades que servem o Estado. Nas comunidades que servem a parte política do país. É ali, nas suas organizações, nas suas comunidades, seja de que tipo forem, é que se passam esses tais valores de dizer o futuro é hoje. A responsabilidade que vocês têm no futuro é hoje. Porque hoje nós temos energia para vos dizer não é correto. Não estás aí no caminho certo. Não é amanhã, quando nós já não tivermos energia de vos dizer o que está certo e o que está errado. E para isso é preciso apostar na juventude, efetivamente. Então, faz-se mulete, a pergunta é, faz-se mulete sem ovos usando o conhecimento que existe e criando novos conhecimentos e novas maneiras de fazer as coisas. E novos conhecimentos, novas maneiras de fazer as coisas se fazem com diálogo, com debate, com ideias, consubstanciando em coisas concretas para serem implementadas. Muito bom, muito obrigado. Então vamos passar agora para a mamã Benigna Zimba. Tem o microfone desligado. Assim, penso que já estou em linha. Eu ia dizendo, às vezes me sinto assim um pouco incomodada quando dizem mamã. Prefiro ser aquela menina dos 14, quando eu conheci Paulina Mateus. Ok, observado.
mas o tempo é este. Eu queria responder à questão que me colocou. É uma questão muito complexa, como é que o livro foi escrito, aproveitando de um dos ensinamentos que agora mesmo acabamos de ouvir da nossa querida mamã Luísa Diogo, quando nos diz que na Frelimo, na OMM neste caso, eu não vou mentir, eu cresci primeiro na Continuadores e depois na OMM. Para mim, Frelimo e OMM confunde-se, eu não estou muito preocupada com a divisão, eu estou preocupada em realizar as tarefas. Quando se diz que você não escolhe, você segue aquilo que estão a dizer, porque aqueles que te estão a dar a tarefa, eles sabem o que é que estão a dizer e sabem te ajudar para você poder contribuir. Honestamente, isto pode chocar, mas eu não escolhi escrever o livro, mas cresci numa educação de saber aceitar as escolhas que os mais velhos fazem para te ajudar no seu caminho. Não escolhi ser historiadora. As pessoas admiram-se muito. Não escolhi. Até hoje há pessoas que acham que eu sou professora de Química e Biologia, porque eu era muito boa em Química e Biologia. Mas a Frelimo escolheu, já vai muito tempo, 1980, era necessário haver docentes nesta área, eu fui escolhida, fui indigitada. Mais tarde, sempre servindo, portanto, na própria OMM, eu fui indicada para escrever o livro. Não fui indicada sozinha, apesar de que o nome surge ali. Aqui mesmo, a mamãe e a nossa grande camarada e professora, neste momento a vice-reitora da Universidade Joaquim Chissano, a mamã Ana Nhampule, foi uma das que participou muito ativamente na escrita deste livro. Foi formada uma equipa e eu tive a honra de ser indigitada para estar à frente desta equipa. A mamã falecida Paulina Mateus também não estava sozinha e foi orientando com muita sabedoria. Apresentou primeiro a própria OMM, o que se pretendia na escrita deste livro, que era fazer esta captação, não é? Primeiro das 25 e de outras. Aqui temos muitas, o livro é grande, são quase 300, são acima de 300 páginas. Nós temos aqui uma recolha muito grande que não foi feita somente por mim. E aqui, mais uma vez, está aquele ensinamento delas. Ela me levou, à medida que nós íamos realizando tarefas da OMM, nos conselhos coordenadores, nas reuniões, me dava tarefa, eu andei praticamente do Rovuma ao Maputo, uma boa parte das vezes, carregando a mala da Paulina Mateus, para eu poder escrever este. Foi ela que me apresentou. Ela chamava as camaradas, Marina Pachinuapa e outras que infelizmente já aqui não estão. Arranjava as condições para aquelas que têm dificuldade em saber falar português, o livro está escrito em português. E aqui também, como dizia a mamã Luísa Diogo, é preciso a gente ter aquela humildade, com todo respeito, nunca me coloquei acima destas mães, nunca. E sempre soube aprender do muito que elas tinham para ensinar, fazendo inclusive encenações. Quando foi dos 50 anos, nós depois fizemos este é o, como se diz, é um pequeno CD, onde são cerca de 10 minutos, onde acrescentamos e juntamos mais ainda sobre esta história, portanto, do destacamento feminino, para tentar disseminar um pouco mais. O que é que eu aprendi e que ficou para sempre
quando eu era levada, quando eu era indigitada para poder escrever este livro. Uma das grandes aprendizagens foi na Zambésia. Não se deve andar a perguntar muito. Um dos problemas que eu acho, com todo respeito à nova geração, e isto talvez por causa dos anos de ensino, tenho 30 e tal anos de ensino, com respeito por toda a audiência que aqui está. Hoje, quando nós dizemos, tentamos explicar, recomendar, escreve-se assim, 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 as pessoas, os jovens, muitas vezes têm muita relutância. Acham que eles até devem dizer ao professor como é que se deve ensinar. Não é bem assim. O nosso aprendizado destas gerações é que, quando os mais velhos te dizem, não é que eles não errem, mas não vamos olhar para eles, vamos olhar para a sabedoria deles em primeiro lugar. Vamos beber a sabedoria deles. Quando eles nos dizem, faça assim, você faz primeiro e depois é que pergunta ou reclama. Por eu não ter aprendido a reclamar e estar toda hora a questionar negativamente, tenho o percurso que tenho. Fui indigitada para fazer o curso de História e Geografia, eu fiz. Fui indigitada para ir à Alemanha, eu fui. Fui indigitada para aprender alemão, aprendi. Quando cheguei lá, disseram que não podia fazer História e Geografia, eu deixei. Não podia porque as junções eram outras. Eles escolheram para mim História, eu fiz. Quando voltei, apresentei aqui, a mamãe Graça Machado está aqui, portanto, já consegui, ok? E depois de ter conseguido, então, tive a oportunidade, eu tive que aprender o inglês, eu fui fazer doutoramento nos Estados Unidos e hoje tenho 21 anos de doutoramento. As pessoas dificilmente acreditam, mas uma parte disto é sempre saber ouvir da parte boa, das oportunidades. Eu fiz doutoramento em tempo recorde, ficou ainda uma parte do dinheiro da minha bolsa que foi passada para uma africana não moçambicana. A Fulbright, que era a bolsa que eu recebi para fazer o doutoramento, e me dá muito esta capacidade de saber escrever, eu utilizei-a na melhor forma possível, aquilo que eu aprendi na Frelimo. Depois passei parte da minha bolsa, ainda ficavam, portanto, ficava cerca de 2 anos, que o dinheiro devia ser passado para alguém, e perguntaram se a bolsa não podia ser dada a uma queniana, e foi dada. E ela já está formada também, doutorada há mais de 15 anos. Então, outro aspecto, sempre que eu era levada para as camaradas, portanto, da geração de 25 de setembro, eu sempre me coloquei no meu lugar, com todo respeito. Eu sou religiosa, permitam-me dizer, Deus é testemunha. Nunca cheguei lá acima delas. Então, aquela canção quando se diz que, olha, quando você chega num sítio, estão a chorar, chora com eles. Depois é que pergunta, mas afinal de contas, qual é o choro? Estão a rir, ri com eles. Estão a comer, come com eles. Então, insere-se no ambiente onde você está. Neste momento, prioridade é Cabo Delgado. Então, vamos saber como é que cada um de nós vai ajudar Cabo Delgado. Se chegarmos lá, não nos vamos colocar acima. Nós temos que inserir para poder ajudar aqueles que precisam de ser ajudados. Foi assim que conseguimos. Sofremos também, é preciso dizer, com este livro. Aquilo que nós dizemos masculinidade, quer dizer, do domínio do homem, é algo que não se luta com arma, não se luta com guerra, mas luta-se também com sabedoria, com conhecimento. Você impõe-se sem falar muito, mas mostra a necessidade de... Nós tivemos que mostrar a alguns homens qual é a necessidade de escrever um livro onde nós realçamos o destacamento feminino. E nós tivemos várias fases, levamos anos até conseguir, portanto, escrever este livro. Talvez
pronto, eu me emociono muito sempre que, que falo destas questões, mas acho que minimamente eu tentei. Sim, sim. Era mais ou menos isto que eu insisto muito na humildade. Aprende-se mais sendo humilde do que mostrando a arrogância do conhecimento. Aprende-se mais aprendendo e fornece-se mais, dá-se mais conhecimento quando a gente se coloca no lugar de aprendedor, de estudante, estar sempre a aprender. E ter aquela vontade de este conhecimento partilhar. Não fica sozinho com o conhecimento não vale enquanto você não transmitir ao outro. Na qualidade do docente, de professora, é isto que eu gostaria de transmitir. Este livro não vale nada se eu não der oportunidade que as pessoas leiam, criticam, digam, olha, isto pode ser melhorado, é preciso uma outra edição, é preciso assim, assim. E o que é que eu vou aprender deste livro que aqui está? Era isto que eu gostaria de transmitir, pedir à geração de agora aqui. Abram os ouvidos, abram os olhos, como disse a mamãe Luísa. Vocês não são amanhã, é hoje. Não fica à espera da manhã. Vai envelhecer esperando o amanhã. Então, é hoje onde deve dar o seu contributo. Ouça o que estão a dizer os pais. Se os pais estão a pedir, vai lá para o distrito X, no seu conhecimento é lá onde você diz, vai para lá. Depois de chegar lá é que já vai reclamar. Ou perguntar como é que pode melhor ajudar. Não olha para si. Você ajuda melhor aos outros se não pensar muito em si só. Aí é que poderá, portanto, ajudar. Muito obrigada. Muito obrigado. Esta foi um momento muito emocionante, mesmo para mim. O que nós captamos, essencialmente, como jovens, é que é importante manter-se humilde em todos os momentos da vida, independentemente da sua posição, do seu status. E o que captamos também deste momento é que, evidentemente, temos que saber aceitar os desafios e não pensarmos que fomos criados ou fadados a ser certa coisa, porque às vezes é no caminho de aceitar os desafios que a vida nos coloca, em que nós vamos encontrar aquilo que a vida nos reserva. É o que aconteceu com a rapariga, a menina Benigna Zimba, é assim como ela quer ser chamada, e prontos, é isso, e manter-se humilde nesta estrada. E continuando com esta conversa, há uma coisa que a menina Benigna Zimba disse aqui, que tem muito que ver, que toca muito com a forma como esta luta pelo empoderamento das mulheres tem acontecido na geração de hoje. Eu vou fazer uma pergunta agora, só para não perder o fio de pensamento, depois vou com a mamã Luísa Diogo. Queria compreender, na sua percepção, a Benigna Zimba, como é que analisa as lutas para o empoderamento da mulher que estão em curso hoje no nosso país e de que forma é que estas lutas estão efetivamente a garantir que a mulher ocupe espaços de relevância tanto no âmbito político, no âmbito cultural, no âmbito econômico, dentro do nosso país. Esta é uma questão que eu faço porque, durante a sua explanação, fez aqui a referência de que as mulheres podem ocupar espaços impondo-se com sabedoria. Então, eu faço essa pergunta mesmo a propósito desta afirmação que fez. E há uma outra pergunta, esta vai para a mamã Luísa Diogo, tem que ver com... ela referenciou na sua intervenção inicial de que, na altura, era impensável que a mulher ocupasse certas posições e fizesse carreira. Ainda assim, vocês conseguiram ocupar posições muito importantes. A questão que fica é o que é que julga que foi condicionante, no seu caso pessoal, para
assumir cargos muito importantes neste país. Então, vamos começar com a menina Benigna Zimba e depois vamos para a Mamã Luísa Diogo. Obviamente, também quero recordar a todos que estão aqui a participar que, se tiverem questões ao longo destas intervenções, podem fazê-lo tanto no espaço do chat e também podem pedir palavra mesmo aqui pelo Zoom e nós vamos conceder. Muito obrigado. Penso que já estou em linha. Mas não conseguimos ver o vídeo. Voltou o vídeo, sim. Ótimo, Já. Agora sim. Sim, Agora. sim, sim, obrigada. Esta é uma questão muito, muito complexa. Dificilmente se responde em pouco tempo ou conversando em pouco tempo, mas em poucas palavras, para mim pessoalmente, e daquilo que tem sido a minha experiência, a mulher, para ser empoderada, ela precisa de 2 ângulos. Um ângulo muito importante no empoderamento da mulher é a outra mulher. É isto que eu tentei dizer. E é esta a grande experiência do grupo, portanto, das fundadoras e das combatentes da luta de libertação nacional. É a outra mulher. Quando você é chamado, é levado, é mobilizado pela outra mulher, é mais fácil você entender, não é? E ser também empoderado do que o homem. Por questões muito... Às vezes pode aparecer um homem e eu não percebo bem quais são as intenções, querem ponderar e depois, etc. Não só isso, mas, francamente, o primeiro grande empoderamento deve ser este da própria mulher. O exemplo que eu tentei dar há pouco tempo. Nós estamos a ir para o Congresso, então, deixarmos as guerras e nós empoderarmos a melhor que pode ser eleita secretária, ou no local de trabalho. Eu não sei fazer não sei executar determinada tarefa, eu tenho que ajudar a identificar primeiro quem faz essa tarefa melhor. E conhecer as suas próprias capacidades, as minhas capacidades de língua. Eu domino várias línguas para chegar aonde estou, domino várias línguas. A Mamã Luísa estava a dizer da necessidade que teve para aprender árabe, para aprender francês, não é? Eu passei também por isto e hoje tenho, digo com muita honra, domínio de várias línguas no meu currículo. Inglês, francês, alemão, português, leio e escrevo e falo alguns Zulu, africanos, Dutch, etc. Mas aprendi isto por necessidade, mas também foi-me identificado. E muitas vezes eram mulheres. Quando eu doutorei, eu não tinha nem $1 para comprar aqueles chapéus bonitos de veludo e não sei o quê. Foi uma mulher que me comprou lá nos Estados Unidos para eu poder doutorar. Então, as lutas da atualidade têm muito a ver com a falta de coesão que nós tínhamos nas nossas mulheres, portanto, as nossas mães combatentes. Hoje é necessário isto, sermos coesas. Eu, na área da educação, eu tenho que lutar para que eu tenha maioritariamente mulheres na minha turma, mas não faço isto sozinha. Elas têm que entrar na Universidade Eduardo Mondlane. Se eu não tenho mulheres na turma, não é tanto a minha culpa. Então, a instituição Universidade Eduardo Mondlane deve estar capacitada para que haja aquelas percentagens que a União Africana pede. 50%, 50%, 50%. Mas nestes 50%, eu, mulher, tenho muito a fazer para dizer, Ana, vamos, ou indicar
aos homens, olha, sabe, a minha irmã Ana, ela é boa para ser vice-reitora. Ela está bem ali. Quando chega lá, aplaudir e lhe ajudar, lhe empoderar cada vez mais, para que ela faça bem a sua tarefa, para nós dizermos, sim, senhor, a mulher pode estar ali. E os homens não digam, não, estão a ver? Está ali agora, não. Que figura que ela está a fazer? Estão a ver a mulher que vocês colocaram lá? Então, nós mulheres temos muito para o empoderamento das outras mulheres. Ficaria por aqui. Muito obrigado. Agora é a vez da mamã Luísa Diogo contar-nos, então, um bocadinho sobre o que teria determinado para destacar-se no momento em que era impensável a mulher ocupar posições e fazer carreira. Muito obrigada. Eu penso que esta é uma questão-chave. E vou começar por pegar por onde deixou a tia Benigna. Há questões que determinam, que condicionam efetivamente o progresso da mulher nesta área. Porque a mulher, esta questão da superioridade do homem, é um problema que está ligado a estereótipos. Não é uma questão verdadeira, não é. E eu digo isso, fui ministra do Plano, Finanças, e acumulei Plano, Finanças, primeiro-ministro, e ainda chefiei a Brigada da Zambésia. A Zambésia, na altura, a Filipe precisava de recuperar os resultados, tudo isso. Portanto, a mulher pode e é capaz. Mas há estereótipos. E quem alimenta os estereótipos? Porque para se conseguir chegar lá é preciso ser capaz de eliminar cada um dos estereótipos. Então você avança. Os dois estereótipos fundamentais são as mulheres e os homens. Os homens cultivam esta percepção e esta convicção de que são superiores. E foi bom vermos um jovem a tratar dos assuntos de igualdade de gênero e a fazer perguntas sobre o progresso da mulher. Portanto, significa que nós, com esta geração, estamos a eliminar o estereótipo de superioridade do jovem rapaz. E depois, as próprias mulheres. Quem faz a progressão das más tradições, casamento prematuro, a violência contra a mulher, ela também contribui para que esta violência prevaleça. Ela até vai ao ponto de dizer, teu marido nunca te bate, então não gosta de ti. Eu vou fazer 40 anos de idade, meu marido nunca me bateu, graças a Deus. E eu acho que ele gosta de mim, porque isso não me bate. Então, não é possível que, efetivamente, o amor seja expresso pela violência. Então, a mulher tem um papel fundamental na eliminação dos estereótipos. Então, este primeiro elemento, eu tive a sorte de crescer numa família onde o meu pai apostava muito nas mulheres. E nós vemos os resultados. São latentes. E a minha mãe batalhava, porque o meu pai abria o espaço e encorajava. A minha mãe estava ali, era o general, fazia implementar aquilo que era necessário para que as mulheres se tornassem alguém. O que é que ela dizia normalmente? Eu dizia, mas eu estou aqui a trabalhar e o meu irmão está aí a jogar futebol. Eu também gostei de ir jogar futebol. Sabe o que ela respondia? Minha filha, aquele tem a vida facilitada, minha filha. Não imita aquele. O ambiente está feito para ele progredir. Você não. Se aquele trabalha uma vez, tem que você trabalhar 5 vezes mais do que ele. Se aquele estuda e tem resultados, você tem que estudar para ter 5 vezes mais resultados que ele tem. E foi nos dizendo isto, insistindo e tirando os resultados. As notas começaram a vir, a dedicação começou a acontecer, o esforço e sacrifício começou a acontecer, até o ponto de começarmos a ser pessoas que efetivamente lutávamos pela qualidade, pelos bons resultados, pela dedicação, por não desvio por coisas que não trazem nenhum resultado. Não trazem. Às vezes diz, eu sexta-feira bebi, eu no sábado estava podre. Então, diga lá, Rogério, o que vocês ganham ficar podre no sábado? Qual é o orgulho de dizer isso? Mas não. Aquela festa valeu mesmo.
saí de lá podre, pá. Amigo, saí podre. Epá. Então, o que você ganhou em sair podre? Então, essas coisas se obtêm na própria família do ponto de vista de exigência. Eu venho de uma família extremamente exigente. E eu confesso que não consegui fazer a exigência que minha mãe e meu pai fizeram de maneira consistente e sólida. Este estereótipo da família que alimenta a inferioridade da rapariga, não tive isso. Então, fui encorajado. E as minhas irmãs foram encorajadas. Chegamos na escola, encontramos lá, já no nível em que era necessário encontrar o apoio do Estado, tivemos a sorte de encontrar já a Frelimo. Porque a minha geração encontrou a Frelimo no momento em que estava a sair do ensino primário e entrar para o ensino secundário. E logo, aquilo que nós chamamos o outro estereótipo que precisa ser eliminado é a vontade política do Estado, que é ditada pelo partido no poder. A Frelimo sempre encorajou a mulher. A Frelimo sempre apostou na mulher. A Frelimo sempre, nós dizemos, baseia-se na mulher para avançar com os seus programas, para avançar com as suas visões, para avançar com a vida deste país. Então, eu encontrei isso e usei a oportunidade. Então, o estereótipo dos Estados, porque há Estados, neste momento ainda existe, que põem a mulher lá embaixo e o homem cá em cima e não deixa a mulher progredir e faz com que ela continue lá embaixo. Nós encontramos já um Estado que é influenciado por um partido político que vem e comanda através das leis que prepara e faz passar no Parlamento, e elas são leis que levam a mulher para frente. E, finalmente, temos a comunidade. Portanto, a pessoa sai da família, tem a comunidade que lhe rodeia. A comunidade onde nós crescemos é uma comunidade que entrou já nas organizações do partido. O Partido Frelimo estava inserido lá nas comunidades. E era a linguagem de fazer com que a rapariga avance sempre e vá para frente. Então, entrei nessa embalagem também. E o esforço pessoal. Esse é fundamental. Este esforço pessoal tem que ser capaz de identificar os sítios onde o estereótipo abre espaços. E quando não abre espaço, você fura. Porque aquilo está travado à frente. Você não tem outra maneira, senão ou contornar para ir para frente, ou então bater até furar. Então, eu avancei de conformidade com este todo o ambiente, que era um ambiente permissivo ao desenvolvimento. No meio disto tudo, conforme dizia a tia Benigna, nós usamos o princípio de que o nosso Estado sabe o que está a fazer conosco. O nosso Estado sabe para onde nos deve levar. Eu tive que fazer preparação político-militar em Moamba. Não estava na minha agenda. Mas chegou o momento, tive que ir a Moamba treinar. Fiz a preparação político-militar. E depois disseram, olha, agora vai para ali. Na lista dos cursos que eu escolhi, o primeiro curso que eu queria era medicina, porque sempre me preocupei com a vida das pessoas. Então eu disse, eu quero ser médica, porque o meu pai era enfermeiro. Então eu queria ser médica. Os enfermeiros sempre querem que o filho seja médico. E eu queria ser médico. Mas a mamã Graça, que via pessoalmente, como ministra da Educação, os indicadores do aluno, porque aquele era um trabalho muito sério de consignação dos alunos para um ou outro curso, disse, não, você tem que ir às matemáticas e às aritméticas e às economias. E fui encaminhada para essa área. Afinal, foi bom. Por quê? Porque eu tenho o dom de ajudar as pessoas, porque eu queria ser médica, para ajudar 24 horas as pessoas, e afinal o que ela fez foi colocar os meios na minha mão para fazer aquilo. Então, quando eu era ministra do Plano e Finanças, planificava o desenvolvimento do país, planificava a ajuda das pessoas, era sensível às preocupações das pessoas, e isso fez com que cada metical fosse utilizado para uma vida humana. E quando olhava para o metical, não olhava para o dinheiro. Por isso, nunca olhei para o metical nervosa, porque era dinheiro. Olhava para o metical, quando olhava para o metical, olhava para o poço d'água. Olhava para o metical, olhava para um posto de saúde. Olhava para o metical, olhava para a vacina. Olhava para o metical, olhava para tudo aquilo que faz com que as condições das pessoas melhorem. Uma última questão nesta pergunta, que a tia Benigna referiu-se, que eu queria explorar um pouco mais. Ela fez assim, en passant, mas que é uma questão de fundo para o João Júlio.
que é a questão da diferença entre inteligência e sabedoria. Nós podemos ser muito inteligentes, mas a sabedoria se cultiva. A sabedoria se aprende com humildade, com vontade de aprender, open mind e exame de consciência. A pessoa tem que ser capaz de examinar no fim do dia. Porque vocês são pessoas, vocês os jovens de agora, Rogério, vocês não têm tempo para pensar, vocês não têm tempo para analisar interiormente o que está dentro do seu coração, dentro da sua cabeça, o que você está a produzir cada dia. Produzir em termos de pensamento. Somos pouco produtivos nessa área. A análise da consciência interior, cada um de nós, no fim do dia. Porque vocês jovens são pouco fecundos. Tem que ser mais fecundos. E a fecundidade como que se cultiva? É que eu tenho que ter momentos em que eu reflito. Eu vejo muitas vezes, estamos a falar e tal, já estás a responder, já estás a mandar mensagem, ainda nem refletiste. Eu digo muitas vezes à minha filha e aos meus filhos, por favor, não estou a pedir para você me ouvir, estou a pedir para você me escutar. Então, quando você me ouve, entrou, saiu, quer dizer, ouviu. Mas quando você me escuta, você reflete sobre aquilo que eu falei e depois tomas a decisão que consideras mais conveniente. E quando você escuta, você reflete melhor do que quando você ouve e reage logo. Então, a sabedoria se cultiva através disso. Quando eu escuto, aprendo. Vejo com olhos de observar. Não olho e vejo. Olho e observo. E a fecundidade é alimentada. Quando eu olho e observo, quando eu ouço e escuto, vou alimentando a minha fecundidade. Fico uma pessoa mais fecunda. É o que falta nos nossos jovens. Porque vocês têm mais informação do que nós tínhamos. Têm mais acesso à informação. Têm comunicação, que é uma coisa impressionante que nós não tínhamos. Para nos comunicarmos não era fácil. Mas vocês, eu lembro-me, para eu fazer uma operação bancária, tinha saído uma carta aqui, na altura do BPD, para ir até Cabo Delgado. Levava mais ou menos 15 dias para dizer, ok, fica debitada a conta tal. E no meio do caminho perdia-se muita coisa. Mas agora não, em tempo real. Se eu faço uma operação, em tempo real, aquela operação, ela diz o que é que eu quero em relação àquilo que eu pretendo. Era isto que eu queria dizer como contribuição sobre esta pergunta. Como que nós conseguimos? Conseguimos através do uso da oportunidade que nos surgiu e das condições que foram criadas pela própria Frelimo. Uau! Olha, muito obrigado, mamã Luísa. Enquanto falava, e também a menina Benigna Zimba falava, eu me identifiquei em muitos momentos da vossa história. E eu queria também aqui aproveitar este momento para dizer que a minha mãe, uma analfabeta, que não foi à escola, ela foi uma pessoa muito determinante para que eu fosse, ou que eu seja a pessoa que sou hoje e que posso vir a ser amanhã. Para dizer o seguinte, que as mulheres são seres muito especiais e mesmo nós, os homens, somos o que somos, muitas das vezes pela força das nossas mães lá em casa. Quando elas nos puxam a orelha, nos motivam a avançar, mesmo quando caminhos estão tenebrosos, aquilo tudo vai construindo, portanto, a pessoa que nós somos hoje. Eu também queria aproveitar este momento para dizer que, se calhar, a minha trajetória como jovem, até onde estou, assemelha-se um pouco e tem semelhanças em termos de características aqui das coisas que iam falando. Por exemplo, a coisa de aceitar os desafios da vida, mesmo quando eles não são para ti, são muito importantes. Eu me recordo que, em 2012, quando eu fazia 12ª classe, fui convidado por um professor meu de português e disse-me, olha, Rogério, há um concurso que se chama Turma Tudo Bom, eu acho que tu és bom, concorre e vá para frente. Eu, na dúvida, concorri àquele concurso naquele ano, passei e trouxe prêmio à escola, em 3ª categoria. Aquele prêmio
foi um prêmio que abriu-me muitas portas. Vou aqui dizer, eu tive o meu primeiro telefone touch, na altura, em 2012, veio deste prêmio. A minha primeira viagem de avião, de Quelimane a Maputo, foi por causa deste prêmio. E um dinheiro em crédito de quase 6 mil meticais veio deste prêmio. Algo que eu não esperava. E engraçado, no final do ano eu guardei aquele dinheiro de 6 mil meticais em crédito. Fui aprovado à Universidade Eduardo Mondlane. Quando eu chego para estudar jornalismo na Universidade Eduardo Mondlane, foi aquele dinheiro, 6 mil meticais, que me manteve, vamos lá dizer, a sustentar-me na cidade de Maputo, porque eu revendi os créditos, converti-os em dinheiro e ajudou-me a pagar renda de casa e uma série de coisas. E acreditem ou não, exatamente quando o dinheiro ia acabando, ganhei uma bolsa de estudo na Universidade Eduardo Mondlane. E aquilo foi uma bênção. Só pode chamar bênção, mas é uma coincidência interessante. E continuei a minha vida acadêmica, até que, a certa altura, o governo da província da Zambésia decidiu reconhecer o papel que nós tivemos em trazer o prêmio para a escola, porque o nosso prêmio era de reconstruir a biblioteca da escola pré-universitária 25 de setembro e apetrechá-la com livros. E o governo decidiu dar-nos uma bolsa provincial, porque éramos 3 jovens. Então, tive que cancelar a bolsa da UEM e fiquei com a bolsa provincial, que é a bolsa do governo da Zambésia. Então, eu estudei com aquela bolsa, fui aceitando vários outros desafios, só para não ser muito alongado. E estes desafios, alguns deles me levaram também a falar várias línguas, me levaram a conhecer outros países de fora, como, por exemplo, já tive o prazer de estar nos Estados Unidos, e, obviamente, também estar na Inglaterra, na União Africana, e vários outros países, mesmo aqui da SADC, por causa desta coisa de aceitar, às vezes, os desafios que você colocar. E as pessoas veem estas qualidades em ti, acreditam em ti, e são elas que vão abrindo as portas. Então, é quando eu queria chegar, que é as redes, ou os networking, como se diz, não é? Que eu acho que os networking são muito importantes, mas eu queria perceber de vós como é que os networkings foram determinantes para o vosso sucesso. Disseram aqui muito bem que não se anda sozinho, ninguém pode andar sozinho. E como é que vocês veem o papel dos networkings para o vosso sucesso? E como é que no dia a dia alimentam este networking para que ele permaneça vivo e saudável para os vossos fins nos dias de hoje? Tu é que mandas, Rogério, tu é que mandas. Se calhar podemos começar mesmo com a menina, aliás, Benigna Zimba, para essa intervenção. Vou pedir para que sejamos já um bocadinho rápidos, estamos já a correr atrás do tempo, e tem a palavra. Bom, em relação às redes e aos networks, isto é mais do que fundamental nos dias de hoje, principalmente na arena internacional. Uma das minhas últimas funções grandes foi ser vice-reitora interina da Universidade Pan-Africana e que hoje já doutorou uma moçambicana, que com muito orgulho saiu das minhas mãos. Para eu chegar lá foi através destas redes. As redes hoje, principalmente nestes períodos em tempo de pandemia, onde a tendência da rede social não é só de conversa, não é só para fashion, para moda, etc. E é muito para outro tipo de fim de carreira, para fazer carreira, é de facto fundamental. Eu poderia recomendar, se me permito aconselhar ou dizer que devemos saber escolher, dependendo daquilo que nós queremos e termos também
nunca esquecer nunca esquecer de vista este chapéu do país, a dimensão do país. Eu estou numa rede, sim, muito bem, mas é para fazer o quê? Vou dar exemplo muito concreto. Eu, neste momento, portanto, como disse, eu fui vice-reitora interina da Universidade Pan-Africana durante o tempo de instalação da universidade, depois continuei, acabei a minha função e saí. Foi através das redes, porque eu era a vice-presidente de uma organização académica internacional, que me permitiu concorrer. Outras redes, eu faço parte de redes académicas. Eu, neste momento, se me permite, portanto, estou a falar de mim própria, mas inserida em contexto. Neste momento, faço parte do Comitê de Estudos sobre a Escravatura do Oceano Índico. Há mais de 15 anos que eu sou membro e consultora do comitê dirigido pelo gabinete do primeiro-ministro nas Maurícias, Comitê da Verdade e Justiça, não sei dizer muito bem como é que é em português, Truth and Justice Commission, nas Maurícias, o que me deu a qualidade de ser membro fundador do primeiro Museu Intercontinental da Escravatura, que agora está a seguir fases. Muito frequentemente estou nas Maurícias. Mas onde eu quero chegar? A partir do momento em que eu estou lá, eu não estou lá somente como benigna, é Moçambique que está ali, nesta rede internacional. Onde eu estava também era Moçambique. Então, esta dimensão nacional e internacional é muito importante em determinadas redes. O nosso comportamento ali não é visto, não é olhado como Rogério. Em primeiro lugar, quando você está numa rede internacional, não é o seu nome pessoal que conta, é moçambicano que está ali. Então, eu gostaria de terminar por aqui, porque acho que o tempo já está muito, e como disse, eu tenho este problema que me emociono muito quando os assuntos são tão importantes como, e parabenizá-lo pela forma como está a orientar este debate. É simplesmente espetacular e maravilhoso. Muitos parabéns, muito obrigada. Obrigado, muito obrigado. O mesmo exercício para a Maria Luísa. Obrigada, Rogério. Eu queria começar por pegar este último ponto da tia Benigna, sobre a maneira como liderou e moderou esta conversa. Foi uma grande lição para todos nós, porque, repare bem, escutou. Nós o experimentamos e você passou com nota 100. No fim, de maneira muito humble, apresentou as suas credenciais. Parabéns, Rogério. Parabéns. Passaste com nota 100. Yeah. E foi bom ter posto as suas credenciais sobre a caminhada que fez para provar de que este Moçambique, afinal, anda porque tem jovens que se inspiram naquilo que foi ensinado pelos 25 de setembro. Temos jovens, que é a maioria. E são jovens que estão em circunstâncias muito diferentes das nossas. Nós tivemos a vida mais facilitada por causa do papel do Estado que havia. O papel do Estado era um papel mais preponderante. Não era só o regulador. Não era só aquele que entrava nas grandes áreas, como educação, saúde e tudo isso, e faz parcerias no setor empresarial. Atualmente, o papel do setor privado é fundamental. E vocês jovens têm este desafio de sobreviver e de se criarem condições e fazer um omelete sem ovos para criar empresas, um omelete sem ovos para fazer andar a economia. Estão nas diferentes frentes. Na educação vocês são a maioria, na saúde vocês são a maioria, na defesa vocês são a maioria, na segurança vocês são a maioria, na agricultura, como extensionistas e tudo, vocês são a maioria, mas ainda precisam pegar mais o touro pelos seus chifres
na componente empresarial, na componente econômica. Vocês têm que continuar a desafiar-nos para nós embarcarmos neste caminho convosco, porque estamos a fazer a transição. Vocês são os jovens da transição. Porque onde vir os empresários já sólidos no futuro, filhos de empresários, já com uma cultura empresarial, enquanto que neste momento vocês estão a fazer a transição. E uma transição destas não é fácil, é extremamente difícil. Então, queria realçar isto, de que vocês têm um grande papel, efetivamente, e há grandes jovens que realizam esta transição com muito sacrifício. Quando estava a falar dos prêmios que foi tendo, lembrei-me de que eu, quando me casei, não tinha fogão, não tinha geleira, mas graças à emulação socialista, que eu era a melhor trabalhadora do Ministério das Finanças, recebi uma geleira, depois no ano seguinte ganhei outra vez, recebi um fogão, depois no ano seguinte ganhei outra vez. Então, fui construindo também assim. É bonito, Rogério. É com todo orgulho que se partilha esta informação. Agora, esta questão das redes, eu só queria complementar aquilo que a tia Benigna disse. Não tenho nada aí a corrigir, só complementar. Que, primeiro, a rede, quando nós entramos numa rede, isso é muito importante para os jovens. Vocês agora perdem-se em várias redes, querem estar em tudo, querem mostrar, e acabam dando uma contribuição muito precária. Então, é preciso definir o que eu quero ir buscar nesta rede. E aí há duas agendas. Há a agenda do Estado e a agenda individual. Se é uma agenda individual, eu sei o que eu quero naquela rede. E tenho que estudá-la, ver se realmente ela me dá aquilo que eu quero. Se ela não me dá aquilo que eu quero, é melhor proteger o meu tempo. Porque há muitas outras redes onde eu posso obter aquilo que eu quero. Então, definir, eu vou a esta rede porque quero isto. Eu, pessoalmente, participei, eu como a tia Benigna, participei em muitas redes de interesse do Estado. Neste momento, tenho redes de interesse do Estado, tenho redes de interesse pessoal. Nas redes de interesse do Estado, na altura, eu participei nas redes do Ministro de Finanças. Por que eu queria ir lá? Queria comprar notas. Rede de Ministros das Finanças de África, comprar notas, ver onde é que eu estou. Porque eu não sou um país de ilha, mesmo ilha tem vizinhança. Então eu tenho que comparar, ver se estou aqui, ou se estou aqui, ou se estou aqui. E o que é que eu preciso de fazer para estar acima deles? Porque eu quero sempre ser o melhor país. Depois, ir a estas redes para obter experiência, sacar informação, obter experiência. Ir a estas redes para contribuir, como dizia a tia Benigna. Nós temos um dever. Eu sou uma pessoa de fé, ela também diz que é uma pessoa de fé. Então, nós temos que fazer a caridade do conhecimento é a caridade mais importante que se pode fazer. Então, eu estou, por exemplo, no Harvard University e estou lá a fazer um trabalho de formação dos ministros de finanças que, a nível mundial, vão a Harvard pedir apoio de leadership sobre como fazer liderança nas suas instituições, ministros de finanças que não devem ser tradicionais, de fazer contabilidade, entrou dinheiro, saiu dinheiro. Não, ministro das finanças que é transformador, que usa o dinheiro para transformar os seus países, usa o dinheiro para ajudar os seus colegas a transformar os seus setores, usa o dinheiro para fazer com que o seu país, do sítio onde ele estava, quando ele entrou, até o sítio onde ele ficou, quando ele saiu, tenha havido um legado, tenha deixado um legado para este país continuar a funcionar. E, finalmente, redes pessoais, onde efetivamente eu procuro comparar notas como economista. Porque eu gosto muito de beber informação e de aprender sempre, todos os dias. Estou na rede dos sábios da União Africana, também onde aprendo bastante sabedoria. Ali é sabedoria mais do que a inteligência. Sabedoria, ver como fazer as coisas bem para as coisas poderem dar resultado e não cometer os erros. Os outros já cometeram, porque nós fazemos a vida a cometer erros. Na rede dos ministros das Finanças, estive na rede dos ministros com dívida muito pesada, também para ver como tirar a dívida. Isso levou-nos a bons resultados na altura. E também redes que diziam respeito às Nações Unidas, na transformação das Nações Unidas,
para uma instituição multilateral que fosse cada vez mais útil para a África e para países como Moçambique com as suas necessidades muito específicas, um país em via de desenvolvimento. Portanto, era esta contribuição que queria dar, mas reiterar, Rogério, parabéns a si, parabéns aos jovens de hoje, os donos dos países de hoje e construtores do amanhã. Muito obrigado pela esta parte que me toca. Olha, já não temos tempo quase, e só agora temos uma mão levantada do Pedro Musseng. Pedro Musseng, vou pedir que seja extremamente rápido na colocação da sua pergunta. Está aí? Obrigado, Rogério. Votos de muita saúde para si. Faço das palavras da nossa Luísa Diogo as minhas. Também todos que te ouvem. Eu, habitualmente, sempre falo de Moasa, a terra tudo dá certo, no sentido de que temos muita riqueza nas nossas mãos e nas nossas cabeças. Apenas o sermos preguiçosos é que nos leva a se dizermos que somos pobres. Eu não tenho muita palavra, mas que mais mulheres, mais homens com boas experiências para que na verdade está mudando. Vamos investir nas zonas recônditas, vamos encorajar as mulheres. Esses são o futuro da manhã. Boa tarde, Rogério, estás de parabéns. Ok, muito obrigado Pedro pela sua contribuição e pronto, para todos aqueles que estiveram a acompanhar a nossa conversa hoje, chegamos ao final da nossa conversa com duas gerações, né, diferentes e colhemos delas experiências também diferentes que são muito úteis para nós jovens hoje continuarmos também com a agenda de desenvolvimento deste país. Olha, vamos passar agora a palavra para a doutora Ana Nhampul para tecer últimos comentários. Muito obrigado. Muito obrigada. É uma alegria imensa, mas cria também já uma saudade, porque esta conversa estava num ritmo. Infelizmente o relógio não parou, né? E é sempre assim, quando a coisa está boa, o tempo passa, o tempo corre. Tivemos um comentário no chat da Cecília Lumbrino Simbene, e ela dizia que o tema sobre a participação da mulher é apaixonante. E ela pede para que tenhamos mais um painel sobre esta temática e que particularmente venham mulheres do destacamento feminino. Eu lembrei o que disse a mamã Luísa Diogo na nossa sessão de preparação e nós prometemos que sim, vamos ter mais um painel de conversa sobre a mulher. Não será este ano, porque este ano já temos a agenda preenchida até a última sexta-feira de novembro, fica o anúncio desde já. Na última sexta-feira de novembro, cada dia 26 de novembro, temos já agendado o painel sobre a participação dos jovens no desenvolvimento político, econômico, social e cultural de Moçambique, lições para a liderança democrática. Então, vamos agendar, vamos prever que a primeira sessão do próximo ano, vamos fazer o segundo ciclo, vamos editar o segundo ciclo pelo interesse que os participantes têm estado a demonstrar, e a primeira sessão do próximo ano vai ser sobre a mulher, que é para trazermos, de fato, outras vozes femininas para partilharem conosco a sua experiência. Eu não consigo terminar sem repetir algumas frases que eu ouvi aqui. Em termos de legado, o legado para a liderança democrática, ele vem da geração de 25 de setembro.
Esta é a grande mensagem que os nossos painelistas de hoje nos deram. Aos jovens, fica a mensagem. O seu tempo é hoje. Comece hoje a participar nos processos de liderança. Comece hoje a aprender a fazer o melhor, porque o futuro que diz que o meu tempo é no futuro, o futuro prepara-se hoje. É hoje em que ainda temos a geração 25 de setembro, a geração 8 de março, junto com os jovens, que o testemunho deve passar para melhorarmos a liderança democrática no nosso país. Mamã Luísa Diogo, muito obrigada. Tia Benigna, muito obrigada. Hoje tivemos problemas sérios de network, ou de internet. Recebemos várias mensagens nas nossas linhas de pessoas que queriam entrar para este painel, mas não conseguiram porque a network estava fraca. Mas isso não é problema, poderão ainda participar através do link que já passou aqui no nosso chat, mas que também vamos enviar para todas as plataformas por onde partilhamos o cartaz. Nós tivemos hoje 26 pontos de acesso. O ponto que tinha maior número de participantes é o da Beira, com 23 participantes. Mas tínhamos grupos também em Niassa, tínhamos grupo em Namuno, na província de Sofala tínhamos outro grupo também que não era o da Beira, tínhamos um que era Sofala e o outro que era Beira, e no grupo de Sofala nós não conseguimos ter a indicação do número, mas sabemos que vão nos mandar. Temos Tete Songo, que está-nos a chamar a atenção, que nós também estamos aqui em grupo, nós não tínhamos visualizado como grupo. De fato, estes 26 pontos não representam apenas 26 participantes, porque muitos deles têm participantes em vários distritos do nosso país. Muito obrigada pela participação, tia Benigna, mamã Luísa Diogo, Rogério, nosso amigo, obrigada, foi perfeito, sim, é nota 100, nós subscrevemos, foi uma moderação excelente desta conversa. Contamos com todos os participantes no próximo painel, no dia 26 de novembro, que vai ser sobre a experiência de participação de jovens no desenvolvimento político, econômico, social e cultural de Moçambique. Muito obrigada e adeus. Antes de desligarmos, vamos ligar todos a nossa câmera de vídeo. A escola costuma fazer uma foto de família. Podemos ligar todos a nossa câmera para que a foto possa sair bonita. Vejo que ainda há alguns painéis que não estão ligados. Não sei onde está. Podemos tirar aquele sorriso lindo que nos caracteriza. É só olhar para a sua tela e sorrir que nós vamos captar esse sorriso lindo. Muito obrigada. Como estamos a despedir-nos, podemos então também tirar o nosso tchau. Até a próxima. Até o dia 26 de novembro. Adeus. Muito obrigada. Obrigado. Deus esteja convosco. Obrigada. Obrigado. Obrigada, até a próxima. Obrigada. Parabéns a todos. Até a próxima. Parabéns à Escola Central. Parabéns. Obrigada, muito obrigada. Como ter próximos convites, próximos eventos? Dia 26 de novembro. Tem alguma plataforma que possamos estar lá para nos informarmos? Sim. A Escola do Partido tem uma plataforma. Pode escrever, por favor, de novo? Já vamos escrever o endereço Zoom do YouTube. Mandei meu e-mail e meu WhatsApp, né? Caso exista um grupo de WhatsApp. Gostaria de fazer parte, né, de tudo, estar a par de tudo, né, em relação ao nosso partido.
Muito obrigada pela sugestão. Já tomamos nota do seu e-mail e do seu número de telefone e vamos partilhar consigo informações. Muito obrigada pelo interesse. É o Amarildo Joaquim. Sim, sim, Obrigada. sim. Obrigada. Muito obrigado. Continuação do outro dia para vocês. Obrigada, adeus. Tchau. Good. Eu posso sair, né?